Bom, eu estou apresentando aqui então o trabalho final, que consistia em a gente fazer um sistema de conta bancária funcional com alguns menus usando a aplicação de métodos de orientação a objeto do Java, a organização em DAO e a implementação de métodos e uso de banco de dados usando o JDBC. Bom, eu vou começar aqui pelas entidades então que a gente tem. A gente tem aqui o arquivo também de propriedades, que já foi abordado em aulas anteriores, só para fazer a conexão com o nosso banco de dados que a gente tem aqui na direita. A gente tem três entidades que servem para controlar nossas três tabelas que a gente quer controlar. Elas vão basicamente servir para a gente instanciar objetos e conseguir aplicar eles nessas tabelas. A gente tem aqui inicialmente então a classe do tipo cliente, são todas muito parecidas. A gente tem os parâmetros necessários para o cliente aqui, que são o CPF, o nome, o e-mail e a data de nascimento, de acordo com a tabela. Uma formatação de data para a gente usar em impressão. Os construtores, um vazio e outro com argumento, como sempre é feito. Todos os getters e setters para a gente usar. O hash, o code e o equals, que aqui eles foram aplicados no CPF, para a gente usar o CPF como uma chave de comparação, caso seja necessário. E aqui a gente tem o toString. O toString aqui eu já formatei ele para a gente usar na operação de busca por todos os clientes, né? Então aqui a gente tem uma formatação usando o string format, que a gente tem quatro saídas de string aqui. Esse sinal de menos indica que os espaços que eu defini aqui eles são localizados, eles são alinhados à esquerda. Então a gente tem 15 espaços para o nosso CPF, 30 para o nome, 30 para o e-mail e 10 para a data, né? No formato aqui, é exatamente o que é necessário. E aí permite a saída conforme estava mostrado lá no PDF da aula, né? No slide. A conta corrente é muito parecida. A gente tem aqui os parâmetros que a conta corrente deve ter, que são ID, agência, número de conta, saldo, limite. E a conta corrente ela tem que estar atrelada também a um cliente. Os construtores, um vazio com argumento, todos os getters e setters. O hashcode e o equals, dessa vez aplicado no ID da conta corrente. E o toString aqui, que eu não cheguei a usar ele, porque a gente não tinha uma função que precisava retornar várias, então eu não achei tão válido usar, mas eu usei eles para testes, então eu acabei criando ele aqui e ele está aqui por conta disso, né, para caso seja necessário poder chamar e testar a funcionalidade de alguma função do programa. O de operação, a mesma coisa. A gente tem aqui o que é necessário para as operações, que são o ID, a data, o tipo da operação, que é um char, e o valor da operação. Toda a operação está também atrelada a uma conta corrente, que por sua vez está atrelada a um cliente. A gente tem a formatação da data, os construtores vazios e com argumento, os getters e setters, o hashcode e o equals, que dessa vez estão aplicados no ID da operação, não no ID da conta corrente, e o toString. Aqui o toString, como eu vou usar ele no extrato, eu acabei usando ele no extrato, eu coloquei uma condição para ele funcionar, para dar os retornos dele. Se o tipo da transação for D, ou seja, o depósito, ele vai imprimir aqui a linha como se fosse um depósito mesmo, né? Ele vai dizer que é um depósito. Se não for D, quer dizer que ele é S, né? Só pode ser D ou S, então ele imprime como saque. E aqui a gente tem a formatação da mesma forma. A gente tem 10 casas para a data alinhadas à esquerda. E a gente tem 10 casas, né, para o valor alinhado à direita, né? Que vai ser um double com até 2 casas decimais. E aqui no valor de depósito eu coloquei o sinal positivo para ele imprimir sempre com o sinal positivo, como estava lá no slide. E caso seja um saque, ele imprime sem esse sinal. E o valor eu multiplico por -1 para ele imprimir como negativo. Saindo então das entidades, a gente tem aqui no DAO ainda, a gente tem as interfaces que a gente usa no programa, né? Faz uso de interfaces aqui porque a gente tem as implementações por JDBC, mas é interessante nesse tipo de programa que em algum momento a gente troque esse tipo de implementação. Então as interfaces ajudam nisso, né? A gente pode acabar alterando o método de implementação aqui e o resto do programa ele vai continuar funcionando porque ele está funcionando por meio da interface e não diretamente ligado ao JDBC. Então as interfaces que a gente tem aqui o cliente DAO, a gente tem as funções de inserir cliente, atualizar cliente, excluir o cliente por CPF, consultar por CPF e consultar todos os clientes. Basicamente o que pedia lá no menu que estava previsto no slide. Na conta corrente o mesmo, inserir uma conta corrente, atualizar uma conta corrente, excluir uma conta corrente e consultar
a conta corrente. A operação, eu fiz aqui uma função para a gente inserir a operação no banco de dados, que ele vai inserir essas linhas para efetuar o depósito, que ele vai efetivamente, né, colocar o dinheiro na conta corrente da pessoa, efetuar um saque, que ele vai tirar o dinheiro da conta corrente, e uma lista aqui que vai ser a consulta das operações por ID de conta. Ele vai retornar todas as operações que tem em um determinado ID de conta corrente. A gente ainda tem aqui o delFactor, que ele vai servir a uma classe que a gente vai usar para instanciar os nossos métodos de implementação, sem que a gente tenha que chamar eles como JDBC sempre, né? Isso facilita da mesma forma que eu falei. Caso a gente queira alterar o método de implementação, não ser JDBC, é só a gente alterar o nome do método. Aqui nessa única classe, ele já, como a gente usou esses métodos, essas funções no resto do programa, ele continua funcionando 100%. Nas implementações, então, é onde a gente tem mais aplicações. É um lado maior, eu vou tentar passar um pouco sem estender, porque é muito parecido com o que a gente viu nas aulas anteriores, que a gente já gravou bastante vídeo explicando, e eu quero tentar não deixar o vídeo muito longo dessa vez. Então, aqui a gente tem as funções que estão lá na interface devidamente implementadas, né? Ela implementa a nossa classe de cliente DAO. Temos a conexão, que é estabelecida. Primeira função, a função de inserir cliente, é a mesma coisa de antes, insert, into, cliente, nome da tabela. Pede aqui os valores e a gente entrega aqui, né, as strings e a data com os valores que a gente precisa. Dá um update, tenta, né, tudo isso daqui dentro do junto arquete. Se ele pegar uma exceção, como aqui nesse caso não foi especificado alguma exceção que a gente deve ser feita propriamente aqui, eu fiz por fora lá no menu para a gente poder pegar exceções. Ele só diz que ocorreu um erro inesperado na operação de cadastro de cliente cancelado. E o final ele fecha o close statement. No atualizar é bem parecido, só que ele vai dar um update e ele vai deixar a gente setar o nome, o e-mail e a data de nascimento, onde o CPF for o CPF que ele receber aqui, né? A gente recebe a classe inteira de cliente, um objeto inteiro de cliente, e aí a gente passa ele como parâmetro aqui no setString e define nome, e-mail e data, que também já foi definido e instanciado nesse objeto anteriormente lá pelos menus. A mesma coisa, se cair no catch, ele dá que ocorreu um erro inesperado e que a operação foi cancelada, e fecha no DB Close Statement. O de excluir por CPF, ele vai receber dessa vez só o CPF, é tudo que é necessário, e ele vai tentar deletar onde o CPF for, né? Aqui, como deletar, a gente não pode deletar classes pais, né? Então ele acaba dando bastante erro de exceção se a gente já tiver, no caso da conta corrente, operações atreladas a ela, ou no caso do cliente, uma conta corrente atrelada a ele. Então, aqui eu fiz um método para a gente pegar a exceção baseado no código de erro, né? Eu peguei isso, a mensagem que ele dava, quando ele dava o erro de exceção que tinha alguma conta atrelada, que era uma mensagem dizendo que a gente não podia deletar ou atualizar uma classe pai. Joguei a mensagem na internet e eu encontrei esse site aqui do MariaDB, que ele lista todos os erros, todos os códigos de erro do MySQL, e a gente tem a opção de a gente capturar mais especificamente uma exceção usando o código de erro. Então o código de erro para essa exceção que eu queria capturar é 1451. Então se o código de erro da exceção que a gente recebeu for 1451, ele lança a seguinte exceção, que o cliente não pode ser excluído, pois há uma conta corrente atrelada a ele. Caso não seja, é algum outro erro inesperado, né? Que não foi especificado no slide, então eu decidi não estender muito os outros erros. Eu só digo que ocorreu um erro inesperado e que a operação foi cancelada. O final ele só fecha o statement. Então agora, a operação de consultar por CPF é bastante igual a de excluir, né? A gente vai procurar de acordo com o CPF também, vai setar aqui a nossa única variável que seria o CPF, e a gente vai pegar um result set, né, que é dar um execute query e pegar um result set, o retorno disso como se fosse um texto. A gente usa esse result set, a gente manda para uma operação, para um método aqui que ele vai ajudar a instanciar o cliente. Ele vai receber esse result set e ele vai ir setando cada valor, né, o CPF, o nome, o e-mail e a data, de acordo com o que ele lê no result set pelo nome do que está aqui na tabela, né? Então, feito isso, ele vai instanciar
e retornar o nosso cliente. Ele vai dar a gente tem o try catch também, que ele dá que ocorreu um erro inesperado, caso ocorra ele caia nesse catch, e ele dá que a operação de busca de cliente foi cancelada, e a gente tem o final aqui que vai fechar o result set e o closed statement. Por último, a gente tem aqui o consultar todos, que é bem parecido com o anterior, só que aqui ele vai retornar uma lista, né, porque são vários valores. Então ele vai selecionar todos os clientes ordenados pelo nome deles, em ordem alfabética, pega o result set da mesma forma, instancia um novo array list e lê o result set e vai mandando cada result set para nossa classe de instanciar. Ele vai instanciando um por um e adicionando na lista. E no fim ele retorna a lista. Da mesma forma ele tem o try catch para pegar erros inesperados e o find para fechar o result set e o statement. Na conta corrente as coisas são muito parecidas com o anterior do cliente. A gente tem também a conexão aqui. A gente tem métodos muito parecidos também. O método de inserir conta corrente. Para a gente inserir aqui a mesma coisa, insert into, dessa vez a outra tabela, que seria a tabela de conta corrente. Então a gente insere a agência, a conta, o saldo, o limite e o cliente. O ID não, porque o ID é um valor auto-incrementado, que ele é retornado aqui pelas chaves geradas. Então a gente tem todos os 7 strings aqui necessários, todos os 5. A gente manda tudo que a gente coletou do objeto que a gente recebe aqui, já lá da programação dos menus. A gente já recebe um objeto instanciado com o que a gente quer inserir corretamente, dá o update e basicamente é isso. Temos aqui o try catch ainda para erros inesperados e o final para fechar o nosso statement. O de atualizar é a mesma coisa, a gente vai receber uma conta, ele vai dar update com os valores que a gente recebeu que podem ser alterados, no caso a agência, a conta e o limite. Ele usa como base para procurar qual conta atualizar o CPF do cliente, né? Então é tudo isso que a gente passa aqui no setString. Uma vez passado a gente dá o execute update e mesma coisa, try catch para pegar erro inesperado e o final. Excluir conta corrente é muito parecido com o excluir cliente, né? A gente vai deletar onde o CPF for, recebemos aqui o CPF da conta corrente e atualizamos, damos um update. Se não for possível ele fazer essa movimentação, porque a gente tem operações nessa conta corrente, que é uma das coisas que tem um ponto de observação lá no slide para a gente tratar essa exceção, ele vai cair aqui nessa exceção e a mesma coisa, a mesma questão do código de erro que eu já falei. Né, se o código de erro for igual a 1451, que é referente a não poder deletar ou atualizar uma classe Py, a gente lança uma exceção de integridade dizendo que a conta corrente não pode ser excluída porque há movimentações atreladas a ela. Caso o erro, a exceção que deu não seja essa, a gente retorna que foi um erro inesperado. Outra vez o final para fechar o statement e normal. Bom, então a consulta de conta corrente eu já coloquei para receber o cliente inteiro, porque aqui a gente vai precisar instanciar uma conta corrente para retornar, e instanciar a conta corrente a gente precisa mandar o cliente, já que toda conta corrente ela precisa de um cliente atrelado a ela, e o próprio result set. Então aqui a gente passa como parâmetro para a busca o CPF do cliente, que a gente pega usando o nosso getSet aqui, nosso getter no caso, pega um result set, dá aqui para ler esse result set, o que ele lê, ele vai instanciar na nossa conta corrente e enviar para lá o cliente e o result set. Onde der para ler com o result set aqui, ele vai pegar todos os valores que a gente tem nessa conta que ele leu, vai instanciar o cliente que a gente recebeu como argumento aqui na função também, já setar o cliente, né? Retornar a conta corrente e a gente retorna a conta corrente da função também. Caso ele não consiga, a gente retorna nulo, né? Aqui a gente também tem o catch para pegar a exceção e o final para fechar o result set e o closed state. Na operação DAO, a gente tem então algumas operações a menos, alguns métodos a menos. Da mesma forma, a gente tem aqui a conexão que é feita. E a gente tem aqui, primeiro, inserir operação. Eu fiz separado, eu fiz uma função só para inserir a operação e outra para efetuar o saque e outra para efetuar o depósito. Eu achei que ficou mais organizado assim do que colocar para inserir a operação junto, né? Porque no fim, pelo que eu entendi, dava no mesmo, né? Se ocorresse um erro, ele ainda não iria inserir na operação, caso ocorresse um erro no saque. Então no fim deu o mesmo, eu uso os dois métodos um seguido do outro lá fora, eu achei que ficou mais organizado.
Então ele insere de forma muito simples, da mesma forma que a gente já sabe. Isso aqui são 4 valores, né? A data, o tipo da operação, que é um char, a gente passa dessa forma, pegando o value of. Um double, que é justamente o valor, e o ID da nossa conta corrente. Dá um update para fazer a inserção, ele vai inserir nessa tabela aqui, né, nesse formato. O ID aqui da nossa operação ele é auto-incrementado. E a gente tem por fim o cat para pegar um erro inesperado e o finally para fechar o state. Aqui, né, de efetuar o saque, então, ela não vai mexer na tabela de operação, ela mexe na conta corrente, ela vai alterar o saldo efetivamente. Aqui, como a gente está tratando com transação, a gente tem que ter alguns preparos, né? Inicialmente, então, a gente seta o autocommit para false, para que as atualizações do banco de dados elas não ocorram instantaneamente quando a gente mandar o execute update. A gente pede aqui para ele atualizar o saldo. Como aqui é uma operação de saque, a gente vai mudar o saldo para o valor anterior do saldo menos o valor que ele passou na operação. Então a gente vai subtrair o valor do saldo e dar um atualizar aqui. O CPF a gente usa como forma de busca o CPF do cliente. Dá o execute update, mas aqui, né, ele não vai dar instantaneamente, ele só vai dar quando a gente permitir aqui para ele commitar. Então, a partir daqui, ele faz todas as alterações feitas. Caso tudo dê certo, ele vai devolver o autocommit para true, porque eu tinha que setar ele de novo para true, porque senão ele ia interferir nas outras aplicações que a gente está mexendo no banco de dados e ia dar problema. Então, a gente instancia ele como falso aqui no começo e finaliza dando tudo certo, ele volta para true. Caso ele capture o erro, aí a gente tem algumas coisas, né? A gente tem que primeiro, se ele der algum problema, a gente tem que tentar estornar o valor para a pessoa, o valor que a gente tinha armazenado aqui no nosso update, né? Então a gente tenta dar um rollback e se o rollback for bem sucedido, a gente dá um autocommit para verdadeiro. Se o rollback der merda, né, na pior das hipóteses, a gente diz que ocorreu um erro inesperado e que o valor não pôde ser estornado. Mas o rollback dando certo, a gente diz para ele que ocorreu um erro inesperado, o saque foi cancelado e o valor retirado ele foi estornado para a conta novamente. E por fim a gente dá o closed statement. Efetuar o depósito é bem parecido com o anterior. A única diferença é que aqui, né, na operação, a gente ao invés de pegar o saldo menos o valor, a gente vai pegar o saldo mais o valor que ele passou. De resto ele não altera nada. A gente setou o autocommit como falso, colocou aqui para ele commitar, setou para true caso dê certo de novo, caso dê errado ele dá o rollback e depois seta para true, e caso o rollback dê errado também, ele diz que o valor não pode ser estornado. Aqui a consultar por operações por ID de conta, eu usei ela para a gente usar no extrato, né? Então no extrato a gente precisa passar um ID de conta e pegar todas as operações que estão atreladas àquela conta corrente. Então a gente fala para ele selecionar aqui tudo da tabela de operação, onde o ID da conta corrente for um valor tal, ordenado pela data. Então é isso que a gente passa para ele, o ID da nossa conta corrente que a gente recebe aqui como argumento. A gente instancia uma nova lista e a gente usa a função aqui de instanciar a operação para ele ir instanciando tudo que a gente recebeu no result set, né? A gente manda o result set para ele e a conta corrente, porque novamente na operação, né, a gente manda a conta corrente aqui logo no começo, porque na operação a gente tem que passar uma conta corrente. É necessário que a gente passe uma conta corrente como argumento, porque novamente toda operação ela está atrelada a uma conta corrente, que por sua vez está atrelada a um cliente. Dando tudo certo, cada vez que ele lê, ele vai adicionando na nossa lista e no fim ele retorna a lista. Caso ele capture alguma exceção, ele vai dar aqui a exceção. Inclusive, a exceção aqui eu não coloquei a mensagem, só vou adicionar aqui rapidinho. Adicionei aqui a mensagem, eu tinha deixado passar só uma das mensagens aqui, foi a última que eu fiz, né? Acabei deixando passar, mas já corrigi, né? Vou salvar aqui tudo. E por fim, a gente fecha o result set e o statement. A de instanciar a operação, né, é a mesma coisa das outras. A gente passou a conta corrente, pegou tudo que era necessário aqui do result set
E por fim, setou a conta corrente também, retornou a operação, ele retorna a operação e salva na lista, retorna a lista. Tudo isso daqui, ele está sendo controlado por uma série de menus. Então eu vou começar aqui pelo menu principal, que ele está localizado no nosso programa, na nossa main. O menu principal, então, ele está aqui dentro de um while, para que a gente consiga fazer com que o menu ele sempre fique se renovando, caso ele saia de qualquer um dos cases que a gente tem. Eu usei o switch case para fazer o menu, ele recebe uma opção, eu recebi a opção em char e não em int, para que caso a gente digite A, por exemplo, o usuário digitou errado, o programa não quebra, ele só não vai aceitar, né? Então, é basicamente isso. Cada função aqui, ele vai chamar outros submenus que a gente tem posicionado aqui. Eu tenho algumas funções ainda que eu usei para auxiliar. A principal delas é a de limpar menu, que ele serve, é uma função que vai servir para limpar o console aqui do programa, né? Ele verifica qual que é o sistema operacional. Se o sistema operacional for o Windows, ele usa essa seguinte linha para limpar o console. E se não for, se for Linux ou Mac, como essa opção aqui não iria funcionar, ela usa o CMD, né? Ele dá essa linha de código aqui. E aí eu coloquei ele num método para sempre que a gente precisar, a gente chamar para ele limpar o menu, né? Isso faz com que a gente consiga trabalhar ele como forma de menu mesmo. O código ele não vai descendo no console. Ele vai sempre ficando na mesma formatação, porque sempre que eu estou passando para algum submenu, eu limpo a tela antes de exibir. Eu tenho aqui também um thread sleep, que ele serve para esperar 2 segundos. No caso aqui eu coloquei 2000 milissegundos, que seria o equivalente a 2 segundos. E eu coloquei ele como um método para que a gente não precisasse ficar usando o try-catch toda hora nele, porque é necessário usar o try-catch no thread sleep. É só para fazer... Isso daqui é mais para a gente retornar mensagens. Quando ele retorna alguma mensagem de erro, como ele retorna automaticamente para o menu, não daria tempo de ler a mensagem, né? Ele já mandaria a mensagem e retornava logo em seguida. Então eu mando a mensagem que foi completado com sucesso ou que deu algum erro, espero 2 segundos e aí retorno para onde tem que retornar. Bom, aqui então a gente tem, em cada case ele vai ir para uma parte de um submenu. Caso ele digite 1, a gente vai para o menu de cadastro de cliente. Caso ele digite 2, a gente vai para o menu de cadastro de conta corrente. Caso ele digite 3, a gente vai para uma função que chama o menu de saque. Caso ele digite 4, vai para uma função que chama o menu de depósito. 5 chama o menu de extrato. E 6, ele vai limpar a tela, sair do programa. E basicamente isso, 6 ele vai fechar aqui no menu principal, né? O submenu, então, isso daqui vai ser chamado para o submenu. A gente tem aqui as outras telas, no caso aqui são 2 principais, que são a de cadastro de cliente, que são separadas por mais opções, da mesma forma que antes, feita com o while e com o switch case. Aqui no menu de cliente, então, todo case ele vai chamar uma outra função que é relacionada ao menu de cliente, né? Então ele vai chamar todas as funções que estão lá dentro do nosso menu de cliente. Pode ser a de inserir cliente. Essa função aqui é onde está toda a parte que eu vou ler o CPF da pessoa, buscar se aquele CPF já existe, é todo esse processo. O retorno ele espera pela mensagem. Somente nessas duas aqui ele não vai esperar, porque essas são as opções em que a gente tem que digitar S para voltar para o menu. Então ele não acaba retornando uma mensagem, não é interessante que a gente coloque para ele esperar 2 segundos, né? Senão pareceria que o programa está com algum tipo de delay. Bom, o caso 6 ele só retorna aqui a função, então ele retornaria lá para o programa, retornando para o menu anterior. A mesma coisa aqui para o menu de conta corrente, a gente tem todos os menus de conta, chamado para inserir conta corrente, atualizar a conta corrente, excluir, consultar, o retorno, o default, né, qualquer coisa que seja diferente disso, ele só dá um break e vai pedir novamente a opção, vai continuar no loop. Em cada um desses menus aqui a gente tem o try-catch, é esse try-catch aqui que vai ser impresso. Qualquer try-catch que ele cair dentro, seja aqui dentro do implements lá, seja dentro da implementação, o try-catch ele vai acabar saindo até aqui. Então é aqui que ele vai imprimir, eu dou um print ln só para ele não poder se misturar e dou a mensagem de erro que eu tiver definido lá dentro. E mando ele esperar 2 segundos para que o usuário consiga ler essa mensagem. Isso em todos, né? A gente tem aqui para chamar o menu de saque, eu só fiz isso para ficar mais organizado mesmo, porque o menu de saque ele não tem um menu como escolhas igual esse, mas eu tenho para chamar aqui os menus de operação, né? Ele chama o menu de saque, mesma coisa de esperar para mensagem,
mesma ideia do try catch, para chamar o menu de depósito mesmo e para chamar o menu de extrato. Bom, passar primeiro aqui então para o menu de cliente. Aqui é onde fica os métodos que a gente fez, né, para coleta de dados. Caso o usuário insira a opção de inserir cliente, é para essa tela que ele vem. Ele vai mandar informar os dados do cliente, CPF, nome, e-mail, data de nascimento. E aqui a gente tem um try catch que é para pegar a data de nascimento. A gente tem que ter o try catch por conta que a gente está usando o parse aqui. E aqui é a verificação, né? A primeira verificação para um try catch. Ele manda a gente fazer, depois que o usuário digitar a data de nascimento lá, a gente tem que validar se a conta do usuário está cadastrada. Então, se a gente não pode inserir um CPF já cadastrado. Então ele vai usar a função de consulta por CPF. Se ela retornar algo diferente de nulo, quer dizer que já tem algo cadastrado, ele lança uma exceção referente a isso. Aqui imprimir para confirmar a inclusão. Se o usuário confirmar a inclusão digitando S maiúsculo ou minúsculo, a gente vai instanciar um objeto cliente com aqueles valores que ele mandou aqui, que a gente leu, e vai mandar para a função de inserir cliente lá na nossa implementação, né? Aqui ele vai mandar no nosso cliente da JDBC. E ele vai retornar que o cliente foi cadastrado com sucesso. Se ele digitar não ou qualquer outro valor, ele vai cair ou dizendo que o cadastro foi cancelado ou que a opção não é válida. Para atualizar o cliente é o mesmo processo. Ele vai pedir o CPF. Dessa vez a validação ela vem logo depois dele inserir o CPF, né? Se o CPF for igual a nulo, quer dizer que não tem uma conta cadastrada para que a gente possa atualizar. Então ele lança já a exceção. Manda a gente inserir os dados do cliente, da mesma forma pega a data. Ele vai confirmar a atualização, a gente pega o char. Se ele confirmar, instancia o objeto e manda o objeto lá para ser atualizado. Dá que foi atualizado com sucesso. Se ele não confirmar, nada acontece, ele só dá o return e a gente sai da classe. Excluir o cliente é o mesmo, basicamente. Informa o CPF, valida aqui se já tem um CPF. Se não tiver, não tem conta para excluir, a gente lança a exceção. Aqui, então, a gente já pega o que foi consultado, pega esse cliente que foi consultado, passa por uma classe objeto, para a gente retornar os valores para ele, né, quais são os valores da conta para ele verificar e perguntar se ele confirma a exclusão dessa conta. Se ele confirmar, ele vai excluir o cliente, ele vai mandar o CPF do cliente para a função de excluir cliente pelo CPF. Vai dizer que o cliente foi excluído com sucesso e se ele cancelar ou inserir uma opção inválida, cair em uma dessas aqui, ele só retorna para o menu da mesma forma que antes. Aqui dentro dessa função, se ele cair naquele try catch do erro de código lá, do 1.4, alguma coisa que é referente às classes pais, o try catch, ele vai pegar o try catch aqui no submenu, né? Ele vai cair nesse try catch aqui e vai imprimir a mensagem de que não foi possível, vai esperar 2 segundos e a gente retorna para o menu de cliente, da forma que ele está mandando validar lá também no slide. Bom, depois da exclusão a gente tem aqui ainda a consulta do cliente pelo CPF, a mesma coisa, a gente vai pedir para ele informar o CPF, vai coletar o retorno da conta, se esse retorno ele for nulo, o CPF, a gente diz que o CPF não foi encontrado, exibe as informações para a pessoa e pergunta se ele quer confirmar, e pergunta se ele quer voltar para o menu anterior, ele tem que digitar S para voltar para o menu anterior. Aqui então eu fiz um processo um pouco diferente, né? Eu deixei um do while para que ele continue repetindo a pergunta toda vez que ele não digitar ou S maiúsculo ou S minúsculo. Se ele digitar um valor que seja diferente de S maiúsculo e S minúsculo, no caso, ele vai cair nesse caso aqui, onde a gente printa um valor que é referente a um código ASCII que eu encontrei, que ele serve para subir uma linha do console. O /R ele é para sobrescrever essa linha e a gente digita de novo em cima do mesmo valor para ele voltar para o menu anterior. Para que ele não ficasse criando, né, várias linhas, digite S para voltar para o menu anterior. Então ele vai ficar sempre repetindo na mesma linha a pergunta, caso seja necessário. Uma vez que ele digitar S, ele vai sair desse while e a gente vai retornar pro menu lá, tudo normal. O de consultar todos é muito parecido. Mas aqui a gente tem a lista de clientes que está no retorno já da função consultar todos. Se a lista estiver vazia,
ele lança uma exceção dizendo que não tem nenhum cliente cadastrado, mas se a lista não estiver vazia, ele progride, ele imprime aqui, né, o CPF, o nome, o e-mail, data de nascimento, só para a gente ter tabelado lá em cima, conforme estava lá no slide mesmo, dá um for each, e a gente vai imprimindo, né, objeto por objeto de cada cliente. Lembrando que o toString lá do cliente ele já está formatado para que a gente faça essa impressão de uma forma mais organizada. Então, aqui a gente tem o mesmo processo. Para digitar S para voltar para o menu anterior, a gente vai ter tudo exibido. Se ele quiser, ele digita S e cai no retorno e volta para o menu. Na conta corrente, a gente tem processos bem parecidos aqui, né? Então, no de inserir conta corrente, a primeira coisa, a gente pede para ele inserir o CPF do cliente. Eu não lembro dele falar, eu acho que não está exemplificado lá no slide, mas como toda conta corrente ela tem que ter um CPF do cliente, eu tenho que verificar se o cliente ele está cadastrado antes de eu criar a conta corrente. Então o CPF que a pessoa inserir, ela tem que ser um CPF já cadastrado no banco como cliente. Porque senão depois nas operações a gente tem que retornar o nome do cliente. Se a gente fizesse com um cliente, a gente instanciasse um cliente com um nome nulo, já que aqui no menu de contas a gente não pergunta o nome para o cliente, ia dar algum problema em relação a isso, né? Então aqui a gente tem essa verificação de exceção. Se o retorno do cliente da consulta aqui ele for igual a nulo, a gente dá a exceção de que o cliente não está cadastrado. A gente pega esse retorno aqui e vai imprimir, né? No caso aqui a gente pede para o usuário inserir então os valores da conta corrente, que é a agência, a conta e o limite, e pergunta se ele quer confirmar a inclusão. Se ele quiser confirmar, a gente instancia aqui uma nova conta corrente. O ID, como ele é auto-incrementado, a gente manda como nulo. E o salário, a gente só pode inserir valores no saldo via depósito. Então ele tem que iniciar como zero, né? E a gente manda esse objeto que a gente acabou de instanciar para a nossa função de inserir conta corrente e dá que foi cadastrado com sucesso e retorna. Se ele digitar não ou uma opção inválida, a gente cai aqui nos outros retornos, nada acontece. O mesmo para atualizar a conta corrente. No caso, na conta corrente a gente tem que ter tanto o cliente cadastrado quanto a conta corrente cadastrada. Então eu verifico aqui na hora que ele inserir o CPF se ele tem um cliente cadastrado, senão ele diz que o cliente não foi cadastrado. E se ele tiver um cliente, mas não tiver uma conta corrente, eu diz que o cliente não tem uma conta corrente cadastrada. Pede para ele inserir os novos dados da conta que ele quer, nova agência, nova conta e novo limite, os dados que a gente pode alterar. Pede para ele confirmar a atualização. Se ele confirmar, a gente manda uma conta corrente instanciada com os valores que foram alterados aqui para o objeto e o cliente que a gente leu aqui, né? O cliente ele tem que se manter, e a gente manda lá para a função de atualizar a conta corrente, né? Diz que foi atualizada e retorna a mesma coisa de antes. O menu de excluir conta corrente, ele também vai passar pelas mesmas verificações de exceção aqui, verificar se o cliente é nulo. Se o cliente for nulo, ele diz que não está cadastrado. Se a conta corrente for nula, ele diz que a conta não está cadastrada. A gente dá o retorno de todos esses valores da conta corrente para ele ver qual conta corrente ele está excluindo, a agência, o número da conta, o limite e o saldo, e a gente pede para ele confirmar essa exclusão da conta. Se ele confirmar, a gente manda o CPF lá para a nossa função de excluir conta, e caso dê algum problema por ele já ter operações atreladas, ele vai cair lá no try catch do menu. Ele vai cair nesse try catch aqui, a gente vai dar um print ln, vai dar a mensagem de que não dá para excluir porque tem operações, vai esperar 2 segundos e vai retornar para esse menu aqui novamente. A última então é para consultar a conta corrente. Essa é bem simples, é parecida com a anterior, só que a gente não vai fazer a exclusão, né? Ele vai instanciar aqui o cliente, verificar se o cliente está cadastrado, se o cliente tem conta corrente da mesma forma, vai retornar todos os valores que a gente tem nessa conta corrente que a gente buscou, retornar para ele visualizar. Quando ele quiser, ele digita S para voltar no negócio anterior. A gente tem o mesmo método aqui para manter o S sendo perguntado constantemente, né? Usando o do while. E o retorno, caso ele digite S, ele não vai ficar preso no do while, ele vai sair e vai retornar. Por último, a gente tem os menus de operação. As operações, a gente tem operação de saque, de saldo e de extrato. O saque, então, primeiro, a mesma coisa anterior, informar o CPF. O começo é bem parecido em todas, né? Instancia aqui a nossa consulta por CPF, verifica se o cliente está cadastrado, verifica se a conta corrente está cadastrada, exibe os valores para o cliente,
para ele saber de qual conta ele está sacando, ele verificar se pede para ele inserir o valor do saque, ele vai inserir aqui um double como valor do saque, e aí aqui a gente tem uma exceção a mais, né? Se o valor que ele pode sacar, ele tem que ser menor ou igual o valor do saldo mais o valor do limite que ele tem. Então é essa verificação que a gente faz. Se o valor ele for maior que o saldo mais o limite da conta, a gente lança uma exceção de que ele tem saldo insuficiente para saque. É um errinho que dá aí caso caia aqui, né? Mas caso não dê, ele vai pedir para ele confirmar o saque com sim ou não. Se ele confirmar, a gente instancia aqui uma operação de saque. O ID, como é autoincrementado, a gente manda nulo. A data é a data atual do sistema que a gente pega, a gente instancia uma nova data aqui sem valor nenhum. Ele vai pegar a data atual, né, do momento em que foi realizado o saque. O tipo, a gente manda S, o char de S, o valor que ele inseriu e a conta corrente na qual está sendo feita. Manda primeiro para a operação de efetuar saque e depois manda inserir a operação aqui na nossa tabela, né? São aquelas duas funções que eu falei que elas trabalham juntas e vai dizer que o saque foi efetuado com sucesso. O mesmo é para o processo de depósito, né? Só que no depósito a gente não tem que verificar nada, ele pode depositar quanto ele quiser a princípio nesse programa aqui. Pede para ele inserir o cliente, verifica se está cadastrado, verifica se tem conta corrente cadastrado caso haja um cliente, retorna os dados da conta, pede o valor do depósito. Uma vez com o valor do depósito, pergunta se ele confirma. Se ele confirmar, a gente instancia uma conta de operação aqui da mesma forma que antes, só que ao invés de ser um saque, do tipo S, é um do tipo D, é um depósito, e manda para efetuar o depósito e depois inserir a operação aqui na nossa tabela e dá que a operação foi efetuada com sucesso. O extrato, apesar de ser um dos mais complicadinhos, ele é até que bastante simples, né? Então aqui, como que acaba funcionando o extrato? A gente tem as mesmas condições aqui, verificar se tem cliente, verificar se tem conta corrente cadastrada. Retorna os dados para o cliente e a gente tem que começar a listar as operações. Para isso a gente vai consultar operações pelo ID da conta corrente e vai receber aqui uma lista de operações. Aqui eu tenho alguns processos para pegar a data, né? Então a data atual vai ser a data do sistema. A gente tem aqui as ferramentas de calendário que vão permitir que a gente mexa nesses valores de data. Então a gente pega a instância do calendário, seta o tempo do calendário para a data atual que a gente leu do sistema. E aí a gente mexe na data, coloca ela para 30 dias antes e salva esse valor do calendário agora como data do mês anterior, que seria a data que a gente vai exibir lá para ele, que é a data que a gente está contando. Mas aqui tem um problema, que é quando a gente vai imprimir, pelo menos aqui do jeito que eu imprimi, usando o ponto .before e ponto .after, sempre que eu uso o que está antes, ele considera a data que está também. Então se eu colocar aqui, por exemplo, no dia, se eu estou no dia 22 de janeiro e ele vai pegar do dia 23 de dezembro, o before ele conta o dia 23 de dezembro também. Então eu não estou imprimindo os valores do dia 23 de dezembro até o dia 22 de janeiro. Eu estou imprimindo do dia 24 até o dia 22, entendeu? Porque ele conta também como antes a própria data. Então eu fiz aqui ainda, eu peguei isso aqui, essa data mês anterior só para impressão, só para ficar mais claro. E a data para usar para comparação mesmo, eu subtraí um dia a mais para que ficasse tudo certo. O saldo anterior eu defini como 0 e aqui a gente tem que fazer o cálculo do saldo anterior para a impressão também. E aí aqui na impressão a gente já usa, né, a data do mês anterior para comparação aqui. Caso a data seja anterior da data, ele não vai entrar nesse if. Ela seja anterior ao mês anterior, ela vai entrar aqui. A gente vê qual que é o tipo. Se for do tipo D, no caso um depósito, a gente vai somar o valor ao saldo anterior. E caso não seja, ele vai ser um saque, a gente vai subtrair do saldo anterior. Mas uma vez que a data passar da data limite do extrato, né, da data inicial do extrato, ele vai começar a dar break, ele vai começar a cair nesse if e dar break na nossa operação de for each. E aí ele não vai contar mais. Então no final dessa operação aqui a gente vai ter o saldo anterior realmente só com o saldo anterior da data de início do extrato. Aqui a gente tem a impressão, né, foi aqui que eu usei a data mês anterior, aqui no Simple Date Format só para ele deixar certinho exibido a data atual.
saldo anterior a gente imprime usando aquele mesmo método para imprimir o valor, né, 10 casas alinhada à direita com o sinal de positivo, 2 casas decimais. Eita. E aqui, usando um printf, e a gente tem um segundo for each que é para fazer a impressão das nossas operações, né? Ele vai pegar qualquer operação que esteja depois da data anterior para comparar e antes da data atual, né? Aqui no antes da data atual ele vai pegar a data atual em si, e aqui na data no mês anterior ele vai pegar a data que a gente quer mesmo, que seria, aqui no exemplo que eu falei, seria o dia 23 em si, né? E por fim ele vai fazer a impressão aqui. Toda essa impressão ela já é feita aqui usando o que a gente definiu aqui no for each, que eu já falei, né? E ela vai imprimir operação por operação. Depois a gente só imprime o saldo atual da conta corrente e o saldo atual da conta corrente mais o limite, e faz o mesmo processo para perguntar se ele quer retornar o menu anterior. E o programa ele é basicamente isso. Eu tentei organizar o máximo possível. Acredito que o vídeo ficou bastante grande porque é muita coisa, né? Mas eu vou passar para os testes aqui do programa. Bom, então aqui para testar o programa eu vou rodar ele aqui na aba da nossa main. É a primeira vez que eu estou abrindo desde que eu abri o programa, então ele está demorando um pouco. Mas aqui ele já fica, pode ver, com uma cara, né, de menu mesmo. Se eu selecionar a opção 1, ele vai para a tela de cadastro. Se eu quiser, aqui vou colocar na tabela ao lado, a tabela de clientes, para vocês verem que só tem um cliente cadastrado. Eu vou inserir um cliente, né, como opção. Vou colocar um CPF aqui, né, 312-045-2788. Nome, vou colocar Roberto. E-mail roberto@gmail.com. E a data dele vai ser dia 23/4/1988. Confirmar a inclusão, vou dar que sim, o cliente foi cadastrado com sucesso. Se eu atualizar aqui, a gente já tem o próprio cliente cadastrado. Eu, inclusive, coloquei um número a menos no CPF. O CPF ele só não pode passar dos 12 dígitos, né? Aqui de acordo com a tabela. Mas é só para ilustrar esse CPF aqui. Se eu quiser atualizar o cliente, eu vou atualizar o próprio cliente que eu já criei aqui. Vou pegar o CPF dele aqui. Vou inserir um novo dado, vou trocar o nome dele. Vou colocar um sobrenome, Roberto Faria. O e-mail, roberto.f@gmail.com. E a data dele, vamos fingir que ele tinha errado um dia. Ele errou o mês na data dele, né? 25/1988. Confirmar a atualização. O cliente foi atualizado com sucesso. Se eu rodar aqui, dá pra ver que todas as operações elas vão ser alteradas, né? Ó, o e-mail e a data, inclusive. Se eu quiser excluir o cliente, aí existe aquele processo lá, né? Se eu tentar inserir o cliente de teste que eu tinha criado aqui anteriormente, ele tem aqui as informações, eu tentar excluir, ele vai dar que não pode ser excluído porque esse cliente, eu já tenho uma conta corrente no nome dele, entendeu? Mas, como a gente acabou de criar o Roberto, a gente pode excluir ele. Então, se a gente colocar o CPF dele aqui, é para dar tudo certo na exclusão. Deu, falou que o cliente foi excluído. Se a gente rodar aqui o programa de novo, mesma coisa. Consultar o cliente por CPF. Eu vou consultar aqui o meu mesmo. Deu todas as informações. Aqui, como eu tinha dito, se eu der qualquer opção que não seja N, ele vai continuar na tela até que eu digite S e ele sai. Para consultar todos os clientes, para isso seria interessante eu adicionar um outro cliente. Então eu vou adicionar aqui o Roberto de novo. Só vou colocar mais um dígito aqui para ficar certinho dessa vez. Vou mandar. Inserir o Roberto. E agora, se eu vim aqui para consultar todos os clientes,
você vai ver que ele vai mostrar os dois que eu tenho aqui, certinho, na formatação que estava lá no slide também. Mesmo processo aqui, se eu digitar não, se eu digitar qualquer coisa, ele não vai até que eu digite S. Bom, aqui então eu passei por todas as opções. Vamos para o cadastro de conta corrente agora. Então a conta corrente aqui, eu vou inserir uma nova conta corrente. Vou inserir uma conta corrente atrelada ao CPF do Roberto aqui. A conta corrente eu vou colocar 0257 1234 5-7, acho que é para diferenciar, e um limite de R$1.000. Confirmar a inclusão. Nova conta cadastrada. Aqui eu não tinha atualizado ainda, dá pra ver que a conta corrente, a única que tinha aqui, era a que eu já tinha cadastrado, né? Ele adicionou uma nova aqui, saldo ainda tá zero, eu não fiz nenhuma transação. E a gente tem aqui tudo funcionando. Se eu quiser atualizar essa conta corrente, eu posso trocar também, colocar só o CPF aqui. O dado, se eu quiser trocar, eu vou trocar o número da agência, 259. O número da conta, eu vou trocar também, vou colocar 13456-8. E o limite dele eu vou aumentar, vou colocar o mesmo limite que o meu ali, 1.500. Confirmei, a conta corrente foi atualizada. Dá pra ver que foi. Excluir a conta corrente. Essa minha aqui, ela já tem operações atreladas a ela. Então eu vou fazer o teste novamente para tentar excluir a minha conta. Vocês vão ver que o sistema ele não vai permitir. E ele vai dar a mensagem de que a conta não pode ser excluída porque há movimentações nela. Mas se eu tentar excluir a conta corrente do Roberto, ele vai deixar. Porque o Roberto não tinha nenhuma conta corrente. Ele não deixaria eu excluir o cliente do Roberto aqui, mas a conta corrente dele pode ser excluída porque eu não fiz nenhuma movimentação. O saldo dele ainda estava zero, afinal de contas, né? Por último, consultar a conta corrente. Eu vou informar o CPF aqui do Roberto. Ele não tem, esqueci que eu acabei de excluir. Então 4, consultar a conta corrente. Eu vou consultar a minha que está lá. Deu aqui tudo o que eu tenho aqui, certinho. S e padrão. Agora, para eu entrar no saque, depósito e extrato, eu vou cadastrar a conta corrente do Roberto de novo. Só para efeito, só para eu conseguir usar. Eu mostrar que na hora da impressão do extrato ele vai imprimir só a minha conta corrente. Eu voltei aqui uma segunda conta corrente atrelada lá ao Roberto. Pode ver que os IDs eles já estão bem distantes, né? É um ID auto-incrementado, então ele é parado. Se eu voltar lá para o menu inicial, eu posso fazer então aqui primeiro, não vou fazer um saque, eu vou fazer primeiro um depósito para eu inserir algum valor. Ele dá aqui todos os valores da conta e eu vou inserir R$600 no saldo do Roberto. Vou confirmar o depósito. Depósito efetuado com sucesso. Se eu atualizar aqui a minha conta corrente, eu vou ver que o Roberto ele foi para 600 o saldo. E aqui a última operação que eu tiver aqui na minha lista de operação vai ser a conta corrente D e D4 relacionado à conta do Roberto. E o valor foi R$600, um depósito na data de hoje, dia 23/1 de 2022. Certo? Bom, o saque, então, eu vou tentar sacar. Dessa vez eu vou sacar da conta do Roberto também. Vou sacar mais do que eu tinha para ele poder descontar do limite, né? Então eu vou sacar R$1.000, é para ficar com menos 400 no meu valor, que é com o limite. Saldo efetuado. Se eu vim aqui, minha conta ela tá negativa, né? Tá gastando do limite. Esse valor ele só pode ir até, se eu tentar sacar mais aqui, inclusive, ó, com o Roberto, eu não posso sacar, por exemplo, no 2.000 com ele, ele vai dar que é insuficiente. Eu só posso sacar até o meu limite, para eu ficar zerado aqui, né? Eu vou ficar com um saldo negativo de menos 1.500 e um limite de 1.500 que vai compensar isso, né? Então,
Por último aqui a gente tem a operação de extrato. A operação de extrato, eu já deixei aqui bastante operação preparada, porque ela tem a questão de todo o tempo, então eu fui mudando a data do sistema e pegando datas do ano passado, para que ele pudesse gerar várias operações aqui, ou deixar pronto, operações de depósito e de saque, tudo no meu cliente. Nossa, eu errei. Tá, vou ir pro extrato de novo. Tá, aqui, o extrato você pode ver que ele funcionou da forma que deveria. Tudo que é antes do dia 23 aqui. No caso, eu tenho... No caso, antes do dia 23 não, tudo que é antes do dia 24 aqui, ele somou como saldo anterior, certo? Ele pegou lá a data, somou aqui no nosso saldo anterior, dá para fazer a comparação aí. Ele pegou só o que é referente à minha conta, tanto que o último saque aqui foi o que eu fiz ontem, quando eu estava testando ainda. Ele não incluiu o do Roberto de hoje, apesar de ir até hoje, né? E ele não incluiu porque a conta é do Roberto, não tem nada a ver com a data, né? Ele está procurando pelo ID da conta corrente aqui, ele só pegou o que tem o ID da conta corrente 2. A gente tem aqui o valor do saldo anterior, que é antes da data de 24/2/2021. E tudo que vem depois ele tem listado aqui, depósito por depósito, saque por saque, por fim o saldo atual e o saldo atual mais o limite, né? Tudo funcionando, a mesma forma de sair, se eu digitar N, se eu digitar M, qualquer coisa não vai, só funciona se eu digitar S. E aí eu posso sair do meu sistema, e o programa é basicamente esse.